Olá e boas-vindas a quem acompanha a nossa investigação de hoje. Olá, é muito bom estar aqui de novo. A missão desta análise detalhada para dizer o mínimo, bem ambiciosa. A ideia é realmente desvendar os mistérios da consciência e do pensamento. Uma tarefa fácil, né? Super fácil. E para isso, a gente vai usar como base uma obra pioneira, um verdadeiro marco histórico da filosofia brasileira. O material de hoje traz excertos do livro Fatos do Espírito Humano. Que é um texto bem denso. Denso, fascinante e escrito lá no ano de 1858 pelo pensador Domingos José Gonçalves de Magalhães. Essa será uma jornada intelectual sobre, os alicerces de como o ser humano sabe o que sabe. Certo? Vamos desempacotar isso. Vamos lá. O dilema central que o texto apresenta logo de cara é de dar vertigem. O autor argumenta o seguinte: logo que o espírito humano decide dar um passo além da percepção básica, quer dizer, além daquele contato primário com as coisas do dia a dia, e tenta entender qual é a verdadeira causa de tudo que o cerca, a mente entra inevitavelmente no terreno da metafísica. E é aí que o problema começa. Exatamente. Ao entrar nesse domínio, o intelecto fica espremido em uma situação absurdamente desconfortável. De um lado existe o conceito do nada, que gera uma angústia terrível, um desespero completo, e do outro lado, vislumbra-se a ideia de Deus que soa como algo distante demais, sabe? Uma meta inacessível para quem ainda está ali apenas tentando provar que a cadeira onde está sentado é real. Pois é, fica aquela sensação de não ter um chão firme, um desamparo absoluto mesmo. É o retrato perfeito de uma crise existencial da razão. E o material utiliza uma metáfora maravilhosa, com um tom bem poético, para ilustrar o tamanho desse perigo. O texto descreve a ciência humana, essa vontade incessante de buscar a verdade, como uma navegação arriscada, saindo do finito e indo rumo ao infinito. Navegando no escuro. Quase isso. O grande problema é que essa viagem acontece por mares que são historicamente célebres por causarem naufrágios de pensadores geniais. Caramba. A imagem é muito forte para quem acompanha esta nossa imersão. Para que o barco não afunde no meio do caminho, o piloto precisa olhar para cima e consultar os astros antes que seja tarde. E é exatamente esse o foco da nossa discussão a partir de agora. Entender como, no fim das contas, a mente humana justifica a realidade do mundo físico. Como é possível ter certeza de que as coisas ao nosso redor realmente existem e não são apenas uma grande ilusão, né? Exato. Para entender o tamanho dessa dor de cabeça filosófica, a gente precisa voltar bastante no tempo. Puxando a discussão lá para a antiguidade, como é que os grandes filósofos clássicos tentavam explicar de onde surgem as nossas intuições sobre o mundo. Bom, a gente tem que começar por Platão. O texto menciona a figura de Platão e aquela famosa teoria das ideias arquétipas. Só que o conceito parece um pouco abstrato à primeira vista. Como era essa explicação na prática para os gregos antigos? A premissa de Platão partia de uma desconfiança enorme do mundo físico. Para ele, tudo aquilo que o ser humano toca, vê e ouve no cotidiano não passa de uma sombra. Uma projeção. Isso. É como se a realidade física fosse apenas um rascunho muito mal feito. As coisas verdadeiras, as ideias perfeitas, seriam atributos de uma razão divina. A inteligência humana seria apenas um espelho recebendo reflexos pálidos e imperfeitos dessas ideias eternas. Entendi. E tem um detalhe histórico nisso tudo, não tem? Tem, sim. E é um detalhe que enriquece muito a obra de Magalhães. É notar que Platão não tirou isso do nada. Ele foi fortemente influenciado por Pitágoras. Tem um conceito chamado de doutrina da metempsicose. Metempsicose. Isso, que, simplificando, é a ideia de que a alma transmigra, fica passando de uma vida para outra. A pesquisa aponta que Pitágoras trouxe essa ideia do Egito muito tempo antes de Platão. O resultado prático dessa influência é a crença de que aprender não é descobrir algo novo. É apenas relembrar. Exatamente. Conhecer o mundo seria, na verdade, apenas um ato de lembrança. A alma estaria apenas recordando o que já sabia no mundo divino antes de ficar presa em um corpo de carne e osso. É uma visão quase mística de como a nossa cabeça funciona. Totalmente. Mas a obra logo contrapõe isso com Aristóteles,
que parece trazer a discussão de volta para o chão. A explicação dele sai do mundo das luzes celestiais e adota um tom muito mais tátil. Sim, bem mais prático. O texto descreve uma metáfora clássica de Aristóteles. A ideia de que as propriedades sensíveis das coisas, tipo a forma e a textura, entram diretamente pelos sentidos e são carimbadas na alma. A analogia famosa é a de um anel de selo sendo pressionado contra um pedaço de cera quente. Essa imagem é muito boa. A cera não absorve o metal do anel, claro, mas guarda perfeitamente a marca geométrica dele. O cérebro seria essa cera, guardando cópias do mundo exterior. O que é fascinante aqui é a desconstrução que Gonçalves de Magalhães faz dessa ideia da marca na cera. Ele lança uma suspeita de bastidor histórico sobre o próprio Aristóteles. Como assim? Magalhães argumenta que o mestre grego operava com duas doutrinas filosóficas rodando simultaneamente. Existiria uma versão chamada de doutrina esotérica. Esotérica com um X. Isso. Essa era a explicação mais popular, didática e de fácil digestão, feita para o público geral, que é justamente essa história do selo na cera. Essa versão acabou sendo abraçada com força por grupos de filósofos posteriores, os chamados sensualistas. Que acreditavam em quê? Eles queriam provar que todo conhecimento humano vem puramente do toque, da visão, do contato físico e nada mais. Mas Magalhães suspeita que Aristóteles tinha uma segunda doutrina, uma versão esotérica, com S agora. Tá. Seria o conhecimento mais fechado. Exato, o entendimento íntimo e verdadeiro dele muito mais complexo e reservado. Nessa visão particular, Aristóteles provavelmente admitia que existiam verdades fundamentais independentes da experiência física. O texto do autor brasileiro deixa claro que essa seria a única maneira de Aristóteles não entrar em contradição com a própria metafísica que escreveu. Só que o problema é que a versão popular, essa história de que a mente é apenas uma cera recebendo carimbos, acabou gerando um estrago gigantesco nos séculos seguintes. O material mostra que essa premissa serviu de fundação para o que se chama de sensualismo moderno. Que vai dar uma dor de cabeça enorme. Com certeza. A lógica que se formou foi a seguinte: se tudo o que existe dentro da mente humana são apenas impressões trazidas pelos olhos e ouvidos, ou seja, meras ideias que funcionam como cópias do mundo lá fora, como é possível garantir que a cópia é fiel? A investigação cita o filósofo inglês John Locke. Locke é fundamental nessa virada. O questionamento que ele faz é um verdadeiro banho de água fria na nossa noção de realidade. Locke diz que, se a mente não tem acesso direto às coisas em si, mas apenas às ideias que fabrica sobre as coisas, não existe um instrumento para provar que a cópia interna é idêntica ao original externo. É uma provocação terrível. Trazendo para o nosso dia a dia, para quem nos ouve entender bem, é como receber uma foto incrivelmente detalhada de um lugar por mensagem, só que ninguém da humanidade jamais pisou nesse lugar pessoalmente. Como provar que a imagem não passou por um filtro, que não tem distorções, ou pior, que não foi completamente inventada pelo sistema? E essa dúvida simples foi a faísca que implodiu a filosofia moderna. A partir de Locke, começou um efeito dominó de ceticismo implacável. Magalhães narra essa destruição em etapas. É quase um filme de desastre. O primeiro a derrubar a peça seguinte foi George Berkeley. Ele pegou essa brecha lógica da cópia sem original verificável e acelerou até o limite. Berkeley provou por meio de lógica pura que não existe a menor conformidade entre as nossas ideias sensíveis e os objetos físicos. E a conclusão dele foi qual? O mundo material não existe. A matéria seria uma pura ficção da mente. Uau, isso já é bastante radical. Mas o abismo ficou ainda mais fundo com David Hume. Usando a mesmíssima ferramenta de raciocínio, Hume foi muito além. Se a matéria não existe, e tudo é só ideia, quem garante a existência de uma alma ou de um eu pensante? Ele apagou tudo. Hume negou o mundo físico, negou a existência real do espírito humano e negou a existência de Deus. O que sobrou na teoria dele foi um universo composto unicamente por ideias soltas, flutuando em um nada absoluto, sem ninguém para pensá-las e sem nenhum objeto físico que as tenha originado. O ceticismo destruiu a realidade por completo. A sensação é de que a filosofia encurralou a humanidade em um quarto escuro
que não tem nem paredes. E, para tentar acender a luz novamente, entra em cena Immanuel Kant, que tenta dar um freio nisso tudo. O texto aponta que Kant tentou frear esse colapso, estipulando que a mente humana já vem de fábrica com algumas leis inatas, os princípios a priori. Coisas como o conceito de espaço e o conceito de tempo não viriam de fora, mas já seriam moldes da nossa própria cabeça para tentar organizar a bagunça do mundo. Parecia uma saída genial para reconstruir o alicerce da ciência. Parecia. Mas se conectarmos isso ao quadro geral da busca pela realidade, veremos que a leitura de Magalhães aponta ao fracasso total dessa tentativa de Kant. Na verdade, o esforço kantiano criou um colateral desastroso, o subjetivismo absoluto. O que isso quer dizer na prática? A implicação prática é brutal. Se o espaço e o tempo são apenas um software operando dentro do cérebro humano, isso significa que, na ausência de humanos no universo, o espaço e o tempo perdem completamente a validade. Eles não existem na natureza. Nossa! E se o espaço não existe objetivamente, os objetos físicos que ocupam esse espaço também não podem ser reais fora da nossa mente. Para os seguidores dessa escola, tudo se resume a coisas pensadas. Apesar da complexidade brilhante do sistema de Kant, a realidade concreta e exterior continuava no fundo do abismo. O ceticismo ganhou apenas uma nova roupagem técnica. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para a nossa investigação. É no meio desses destroços que o filósofo escocês Thomas Reid aparece. O material o descreve como alguém que estava profundamente indignado. Ele não aceitava isso de jeito nenhum. Reid via aquele ceticismo apagando o universo material de uma forma tão fria e resolveu comprar uma briga monumental contra essa ideia de que precisamos de uma imagem mental intermediária para conhecer o mundo. A missão dele virou provar que a humanidade percebe a montanha, a árvore e a cadeira de forma direta e imediata. O grande mérito de Thomas Reid, muito celebrado na época, foi tentar implodir a própria raiz do problema. Reid inicia uma análise minuciosa de cada um dos 5 sentidos, para comprovar que as sensações que sentimos não são e não poderiam ser imagens em miniatura dos objetos físicos. E a obra de Magalhães disseca o exemplo que Reid dá sobre as cores, o que é fundamental para ilustrar essa batalha. Como exatamente Reid usa o fenômeno visual de enxergar uma cor para tentar provar que as ideias cópias são uma falácia. O raciocínio de Reid vira o nosso senso comum de ponta cabeça. Ele afirma que a cor não é uma sensação solta. Para ele, a cor é uma propriedade permanente e misteriosa do corpo físico, uma aparência que não tem nome. O grande pulo do gato de Reid é exigir atenção máxima à experiência interna de enxergar. Tá, e o que a gente descobre prestando essa atenção? Quando alguém olha para uma maçã vermelha, a sensação íntima e invisível que ocorre dentro da consciência não tem nenhuma semelhança geométrica com a maçã que está em cima da mesa. A sensação visual de vermelho não pesa algumas gramas, não é redonda e não ocupa espaço na mente. A sensação é apenas um evento psicológico instantâneo. Surge e desaparece. Faz sentido. A experiência de ver o vermelho não é redonda. Exato. Portanto, se a sensação interna não tem nenhum traço de semelhança com a matéria externa, a teoria de que a mente guarda cópias exatas da realidade cai por terra. As sensações não são fotografias do mundo. Mas ao cortar essa corda que ligava a imagem mental ao objeto real, Reid parece criar uma armadilha para si mesmo. Pensemos bem se as nossas sensações não têm absolutamente nenhuma semelhança física com as coisas ao nosso redor, por que o ser humano tem essa certeza cega de que a maçã, a cadeira ou a montanha realmente estão lá fora? Como Reid justifica a nossa crença no mundo físico, já que a cópia não se parece com o original? A saída estratégica que Reid inventa para não cair no ceticismo é evocar a nossa própria biologia. Ele argumenta que essa certeza inabalável não vem de um raciocínio lógico. Nós não concluímos que o mundo existe porque pensamos sobre isso. Reid afirma
que existe um princípio primitivo e constitutivo da natureza humana. Um instinto. Exatamente, acreditar que o ar gelado existe lá fora é um salto imposto pela nossa constituição animal. Seria como um mecanismo embutido no nosso ser. Acreditamos de forma passiva, instintiva e sem questionar. A realidade exterior seria aceita não pela lógica, mas pela força de um instinto de sobrevivência perceptivo. É um atalho muito astuto para fugir do problema. Mas é agora que chegamos ao grande plot twist do material estudado. O contra-ataque de Gonçalves de Magalhães contra o campeão escocês. O pensador brasileiro olha para essa solução de Reid e encontra uma rachadura colossal na argumentação. Uma crítica implacável. A crítica é devastadora. Se a garantia de que o mundo existe é simplesmente porque a natureza nos força cegamente a acreditar nisso, então essa crença não tem peso filosófico nenhum. Magalhães levanta uma hipótese genial. E se a nossa natureza orgânica tivesse sido desenhada para nos enganar? É o cenário matriz. Sim. Se nós já sabemos que a percepção humana às vezes sofre ilusões e alucinações, por que esse instinto automático de acreditar em um mundo material não poderia ser apenas a maior ilusão de todas? Dizer que acreditamos na matéria porque somos obrigados por um impulso cego é a mesma coisa que assumir a derrota para o ceticismo. A dissecação que Magalhães faz vai ainda mais na ferida. O autor aponta que Reid, tentando destruir o idealismo, acabou virando refém dele. Prestando atenção no argumento do filósofo brasileiro, a contradição fica escancarada. Reid admite abertamente que as percepções ocorrem apenas no espírito. Certo. Ele confessa que a sensação mental não se parece com o objeto físico e acaba concluindo que essas sensações internas funcionam apenas como sinais para a mente saber que algo externo existe. Magalhães dá o golpe de misericórdia, mostrando que um sinal interno que representa uma coisa externa que a mente não pode tocar é a exata definição de uma ideia. Ou seja, Tudo aquele labirinto e Reid apenas trocou o nome do problema. é um choque de realidade. Reid apenas operou uma gigantesca manobra de dicionário. Ele tirou a etiqueta de ideia representativa, colou uma etiqueta nova, escrita sensação como sinal natural, mas a barreira entre a mente e o mundo material continuou exatamente no mesmo lugar. Sim, o abismo permaneceu intacto. Magalhães mostra que afirmar ter um instinto orgânico para acreditar na materialidade, sem uma prova racional sólida, nunca seria suficiente para resolver o apagão da realidade iniciado pelos céticos ingleses. Então, o que tudo isso significa? Depois de passar pelas sombras de Platão, pelas ceras de Aristóteles, pelo colapso total da realidade provocado por Hume e Berkeley, pelas tentativas mentais de Kant, e ver a esperança de Thomas Reid desmoronar. Como o próprio Gonçalves de Magalhães resolve esse impasse épico? É a grande questão. Se a mente humana não copia o mundo mecanicamente e também não acredita nele apenas por um instinto cego, como a ponte entre o espírito e a matéria é finalmente construída? A arquitetura do raciocínio de Magalhães é de uma profundidade singular. Ele soluciona o problema argumentando que a percepção humana não é um evento passivo. Para ele, a percepção precisa ser compreendida como um fato complexo, uma engrenagem com 3 peças fundamentais trabalhando ao mesmo tempo. Quais são essas peças? A primeira peça é a própria sensação, o fenômeno que impacta a mente. A segunda peça, inseparável da primeira, é a inteligência. A inteligência, na visão do autor, não é apenas intelecto. É a faculdade que confere ao espírito a consciência do próprio eu. A autoconsciência. Isso. É a ferramenta que permite que o sujeito interno sinta o fenômeno, mas entenda que ele, o sujeito, não é o criador daquela sensação, e sim que está sofrendo a ação de algo. Temos a sensação batendo na porta e a inteligência reconhecendo que a batida vem de fora. Qual é a terceira peça que Magalhães adiciona para não deixar o ceticismo entrar? A terceira e última trava de segurança é a razão. A razão entra nesse fato complexo para identificar a existência obrigatória de uma causa geradora.
A razão interpreta o fenômeno como um efeito inescapável provocado por um objeto distinto do espírito. Não há atalhos cegos ou crenças impostas. Existe a sensação, a inteligência demarcando quem sofre o impacto e a razão exigindo uma causa externa. É um mecanismo de verificação em tempo real. Perfeito. E para ilustrar como esse motor entra em funcionamento pela primeira vez, Magalhães traz para o texto uma observação fenomenológica que chega a ser brutal. E essa é, sem dúvida, a parte que mais chama a atenção em todo o texto. É uma reflexão muito crua. Magalhães propõe que se imagine o momento absoluto do nascimento, o instante zero da consciência operando na Terra. Qual é a primeiríssima sensação que inunda o espírito humano ao chegar a este mundo, antes de haver linguagem, conceito de espaço ou memórias? Qual é o gatilho que nos arranca do nada e nos força a entender a realidade em um piscar de olhos? A resposta dele corta qualquer ilusão romântica. A primeira sensação primordial é a dor. A dor? Magalhães argumenta que o espírito desperta no mundo através do choque violento do sofrimento físico. A dor atua como o resumo máximo e a intensidade extrema de todas as sensações possíveis. É um desconforto tão invasivo e total que obriga a mente a se dar conta da própria existência. É de arrepiar. A dor escancara que existem forças externas implacáveis agindo sobre o indivíduo. Essa invasão não deixa espaço para ceticismo ou teorias da mente. É o impacto excruciante da primeira lufada de ar nos pulmões que demarca de uma vez por todas o limite entre o espírito que sofre e o corpo físico que serve como campo de batalha para as forças do universo material. A realidade não bate a porta com sutileza, ela invade. O texto então traça o caminho a partir desse choque inicial. Quando a primeira dor cessa, surge o repouso. Somente depois de sobreviver a esse impacto, as outras percepções começam a se clarear. A névoa daquele primeiro instante de pura biologia vai se dissipando. O espírito começa a se organizar. A partir do batismo da dor, o ser humano começa uma longa e lenta escalada. Passa a compreender a ciência, a desenvolver a razão abstrata e, eventualmente, tenta alcançar as verdades mais distantes, até Deus. Mas tudo, desde a matemática mais complexa até a poesia mais sutil, ganha atração por causa daquela primeira e inevitável faísca dolorosa que provou que não estamos sozinhos no vazio. Isso levanta uma questão importante para os dias atuais, tirando essa discussão das estantes do século XIX e trazendo direto para o nosso colo. Existe um valor inestimável em revisitar debates sobre como validamos a realidade, porque hoje, de certa forma, vivemos uma nova crise de ceticismo provocada pela tecnologia. Sem dúvida. A rotina contemporânea é bombardeada por percepções altamente manipuladas. O fluxo constante de informação que entra pelas telas funciona como aquelas velhas ideias cópias que Locke descreveu, só que agora moldadas por algoritmos projetados para engajar os nossos instintos cegos. É a armadilha do Reels atualizada. Entender esse fato complexo de Magalhães, ou seja, exigir que a inteligência se separe do estímulo e que a razão investigue a causa real do que está sendo sentido, é o melhor antídoto para não vivermos como reféns em uma caverna de ilusões digitais. É um paralelo fundamental para a rotina de qualquer pessoa hoje. E já caminhando para o encerramento da nossa imersão nessa obra fantástica de Gonçalves de Magalhães, deixo aqui uma última provocação que expande a lógica do autor para o nosso futuro imediato. Estou preparada. Se, como ele defende, é especificamente o trauma da dor, essa intensidade invasiva e excruciante, o único gatilho capaz de despertar uma consciência verdadeira e separá-la da confusão do mundo, o que vai acontecer com as consciências artificiais? Nossa! Enquanto se projeta cérebros sintéticos para entenderem a realidade de forma complexa, fica a dúvida existencial. Seria necessário, em algum momento, programar uma inteligência artificial para sentir dor, uma dor genuína e incapacitante, para que ela finalmente desperte do seu mundo de dados e ganhe uma consciência real sobre o universo físico? É uma semente para continuar refletindo. Muito obrigado a todos que acompanharam esta investigação conosco, navegando por essas ideias incríveis, e até a próxima. Até mais!